O alho é um superalimento que não só ajuda a melhorar e fortalecer o sistema imunológico, mas também a diminuir o colesterol e a pressão arterial. Além disso, pode ajudar a prevenir ou reduzir a presença de coágulos e trombos. No entanto, para obter esses benefícios, é muito importante saber quanto e como comer o alho, pois o alho tem um segredo. É preciso saber ativá-lo para obter seus benefícios de maneira mais adequada. E é exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Hoje vamos falar sobre os benefícios e segredos do alho, bem como curiosidades, como o uso do alho na prevenção de alguns tipos de câncer e para a desintoxicação. Mas quero começar por aqui. O segredo do alho está em um de seus componentes, chamado lisina. A lisina é um componente derivado do enxofre. O alho, em sua forma natural, não contém lisina, mas contém outra substância chamada aliina. Para que a aliina se transforme em lisina, que é a substância que proporciona os efeitos benéficos, é necessário que ela entre em contato com uma enzima presente no alho, chamada linase, que está localizada em compartimentos separados. Para fazer isso, você precisa cortar ou esmagar o alho. Dessa forma, essas duas substâncias se unirão e formarão essa substância que proporcionará os verdadeiros efeitos benéficos. Primeiro, como juntar? Cortando, triturando ou mastigando. Por outro lado, o calor destrói a lisina, então não permitirá que ela produza seus efeitos benéficos. Então, duas coisas. O alho deve ser consumido cru, não aquecido, pois perde seus efeitos benéficos. 2. Você deve cortar, triturar ou moer e esperar entre 5 a 10 minutos para que essa substância seja formada, o que lhe dará seus efeitos benéficos. Agora que você sabe como ativar o alho, precisa saber quais são os benefícios que ele proporcionará, e depois vou lhe contar quanto e como comê-lo. Você verá que em seu sangue existe algo chamado colesterol ruim, que na medicina conhecemos como LDL. Esse colesterol se deposita nas artérias e forma essas placas chamadas placas de ateroma. Se você pensar que o sangue passa por aqui e essa placa cresce cada vez mais, chegará um ponto em que o sangue não poderá circular adequadamente quando essa placa crescer o suficiente ou quando se romper e formar um coágulo. Existe evidência bastante convincente de que o alho diminui entre 5 e 15% o colesterol total, mas principalmente o colesterol ruim. E há estudos menores que mostram que essa placa, que é o inimigo e que gera infartos e outras doenças, diminui com o consumo de alho. Embora esta última evidência não seja tão forte, é lógico que se você diminuir seu colesterol ruim e seu colesterol total, eventualmente diminuirá sua placa arterial. E outro grande inimigo são os coágulos ou trombos, ou seja, quando as plaquetas se juntam e formam um coágulo denso de plaquetas. Isso é um coágulo. Quando está fraco, solta e viaja para outro lugar, é chamado de trombo, e assim afeta suas artérias, como as do cérebro, causando um derrame. Bem, há estudos moderadamente convincentes que mostram que consumir alho todos os dias permitiria diminuir a agregação plaquetária e finalmente destruir ou diminuir, ou na verdade, preveniria a formação desses quadros e trombos. Dessa forma, poderíamos dizer que estamos parcialmente protegidos contra alguns tipos de doenças, ou pelo menos como o alho não demonstrou ser prejudicial, adicioná-lo à sua dieta não faria mal. Se você é uma pessoa que sofre de coágulos e trombose, essa seria uma recomendação, mas tenha cuidado. Se você está tomando anticoagulantes, como varfarina ou principalmente heparina, consulte seu médico, ou mesmo se você estiver prestes a fazer uma cirurgia. Sabe por quê? Porque o alho pode aumentar os efeitos dos anticoagulantes. Então fique atento. Sempre consulte seu médico, se você tiver algum desses problemas. O outro grande inimigo da saúde mundial é a hipertensão arterial. Quando sua pressão aumenta em seu organismo, há artérias e veias que se rompem e se danificam. Isso predispõe à formação dessas placas de gordura e até mesmo à formação de coágulos. Ou seja, a hipertensão colabora com as duas anteriores. O alho tem sido demonstrado em estudos moderados que diminui a pressão alta, isso é, a chamada sistólica, em cerca de 5 a 8 pontos, e a pressão baixa, ou seja, a chamada diastólica, entre 4 e 5 pontos. Agora, existem estudos que comparam cápsulas de alho. Cuidado, eu não recomendo que você as tome, prefiro que seja alho natural, um dente de alho como falaremos mais adiante, porque muitas vezes são combinadas com outras substâncias nocivas. Enfim, há estudos que mostram que o alho puro, comparado a alguns medicamentos para pressão arterial, como a tecnologia, foram significativamente benéficos. Mas faça uma observação. Nunca deixe de tomar um medicamento para pressão arterial ou substitua por alho, e muito menos sem antes consultar seu médico. Porque se ele te prescrever uma medicação para pressão arterial, provavelmente você precisa dela, mas provavelmente adicionar alho às suas refeições de maneira crua
como vou contar mais adiante, poderia ser benéfico no caso de você ser hipertenso, acompanhado dos outros tratamentos que seu médico certamente te orientará. Deixe-me contar mais 3 benefícios do alho. Antes de te contar os riscos e efeitos colaterais, deixe-me dizer o que um dente de alho pode fornecer e quanto você deve comer. Existem 2 tipos de câncer. É bem conhecido no sistema gastrointestinal, o câncer de estômago e o de intestino grosso e delgado. A evidência é bastante a favor de que o alho e outras plantas da família do alho, como cebola, cebolinha, etc., melhoram e previnem esses tipos de câncer. Um dos cânceres mais comuns em idosos é o câncer de cólon e câncer intestinal. Em relação ao câncer de estômago, a evidência é um pouco menor e isso não foi comprovado. Mas, novamente, o alho é tão inofensivo que poderia ser útil incluí-lo em sua dieta antioxidante, porque contém grande quantidade de antioxidantes. Ou seja, as substâncias antioxidantes previnem inflamações, hipertensão, coágulos e trombos, e o alho é uma boa fonte de antioxidantes. Deixe-me contar uma das coisas mais curiosas. Estudos em animais mostraram que o alho reforça melhor o sistema imunológico desses animais. O quê? Quero dizer, no laboratório foi visto que é bom para combater bactérias, vírus, parasitas e até mesmo fungos. Algumas pesquisas mostram que os pacientes que consomem alho ficam menos doentes com gripe, mas outros estudos mostram o contrário e não há nenhum efeito. O que quero dizer é que o alho aparentemente fortalece o sistema imunológico, mas isso foi comprovado apenas em animais de laboratórios. Infelizmente, até hoje não foi comprovado de forma precisa em estudos com seres humanos. Ou seja, ainda há falta de informação para eu poder te recomendar algo em relação ao combate à gripe e ao sistema imunológico. Mas mais uma vez, como o alho tem poucos efeitos colaterais, pode ser recomendado em algumas dietas para melhorar e fortalecer o sistema imunológico. Por fim, quero contar sobre um estudo interessante. Foi realizado um estudo em trabalhadores de uma fábrica de baterias de carros, e um grupo recebeu alho para comer e o outro não. Após 3 ou 4 semanas, foi observado que os pacientes que consumiram alho tinham 20% menos chumbo no sangue. Isso é uma boa informação, pois indica que o alho pode ajudar na desintoxicação de metais pesados, como o chumbo. Há outros estudos pequenos que relacionam o alho a outros metais pesados e outras substâncias interessantes. Agora você provavelmente quer saber o que o alho traz para o seu organismo, quanto e como você deve consumi-lo. Apenas um dente de alho ou 2 por dia, o que equivale a entre 4 e 6 gramas de alho, fornecem quantidades interessantes de potássio, vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo C e manganês. Agora lembre-se, é importante que para obter esses benefícios, você possa aproveitar essa substância impressionante chamada alicina. Para isso, você deve consumir o alho cru, cortado, moído, picado ou amassado, incluído em saladas, por exemplo, ou 2 dentes de alho em carnes depois de preparadas. Isso porque o calor destrói a alicina. Ou faça um corte no alho, adicione ao óleo e tempere suas refeições com esse óleo de alho. E até mesmo o alho em pó é bom, desde que não contém aditivos. O óleo de alho, dependendo da composição, também pode ser consumido, mas a recomendação é sempre ir pelo seguro e consumir o alho cru e natural. Aqui está um detalhe importante. Muitas pessoas acreditam que devem consumir o alho em jejum, porque é bom para a saúde, mas isso não é totalmente verdade. Quando você consome alho de estômago vazio, pode aumentar os efeitos colaterais, como náuseas, dores abdominais e principalmente mau hálito. Portanto, não recomendo que você consuma alho em jejum, mas sim que o adicione às suas refeições, como discutimos aqui. E de novo, as recomendações são entre 1 a 2 dentes de alho por dia, desde que você não tenha uma contraindicação. Vamos falar finalmente sobre os riscos e os efeitos colaterais. Existem algumas pessoas no mundo que são alérgicas ao alho e apresentam reações alérgicas realmente graves. Se você notar que sua pele está coçando, que fica vermelha, que começa a espirrar muito, ou que tem outros efeitos colaterais depois de comer alho, recomendo que você pare de comer alho e consulte seu médico. Se for recomendável continuar adicionando alho à sua dieta, porque está bem descrito que há pessoas que são realmente alérgicas. A litose é um dos principais efeitos colaterais ou indesejados do alho, que é realmente o mau hálito. E isso é verdade porque a lisina, além de ser muito benéfica, também é muito cheirosa, e isso é transmitido quando falamos, quando conversamos com outra pessoa, quando respiramos, quando espirramos. Damos as recomendações: comer uma menor quantidade de alho, escovar bem os dentes e não comê-los sozinhos. Sempre acompanhá-los com algum óleo, alguma carne para diminuir um pouco esse efeito colateral. E a dor de estômago, dispepsia, desconforto gástrico, pode ser evitada mantendo o alho longe do estômago vazio, ou seja, comendo acompanhando as refeições.
Espero que essa conversa seja realmente útil para você.